Fala Geek, belezinha? Hoje eu trouxe pra vocês o anime de Two Water Magica. Esse anime é de 2025, eu acabei de assistir e trouxe o resumo dos 3 primeiros episódios aqui pra vocês. Agora, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, porque é de graça. Sem mais enrolação, bora pra história desse anime. E o anime já começa com o moleque acordando sozinho em uma cabana no meio de uma floresta. Muito estranho. E aí descobrimos que esse moleque se chama Ryo e ele morreu, adivinha como? Isso mesmo, ele foi atropelado. É, muito original, né? Enfim, e quando ele bateu as botas, um anjo apareceu e disse para Ryo que ele ia ser mandado para outro mundo e pergunta para o garoto que tipo de vida ele queria ter. Ryo responde que queria ter uma vida pacata. Então, o anjo diz que nesse novo mundo existem pessoas que podem usar magia e ele tem uma grande afinidade com a magia de água. E por Ryo ter escolhido uma vida mais tranquila, o anjo enviou ele para essa cabana no meio da floresta e ainda deixou comida para ele sobreviver por uns 2 meses. Ainda deixou uma barreira na região próxima à cabana para que os monstros não fossem até lá para perturbar ele, nem querer fazer ele de lanche, né? Pô, o moleque foi mandado para outro mundo e ainda ganhou esse monte de coisa, molezinha danada. Então Ryo usa o tempo que tem para treinar sua magia. Afinal, uma hora ele vai ter que se virar sozinho e caçar a sua própria comida, né? Então, ele treina para aprender a atacar com um jato d'água e também treina para aprender a fazer gelo. E depois de algum tempo, ele sai para caçar e acaba dando de cara com um javali. E Ryo quase se borra de medo, mas ele tinha treinado muito e acaba usando sua magia de gelo para fazer espeto de porco. O tempo vai passando e Ryo vai aprendendo a usar cada vez melhor a sua magia de água. Um dia ele estava caçando e um pássaro gigante o atacou. Ryo se esquiva e quando o falcão desce com tudo para cima dele, Ryo faz uma barreira de gelo e o pássaro arrebenta a cara no gelo e machuca um de seus olhos e depois acaba fugindo. Depois disso, Ryo acaba se perdendo na floresta e começa a escurecer, até que Ryo dá de cara com um lago no meio da floresta. E nesse lago ele vê um cavaleiro sem cabeça, mas ele só observa de longe. A cena corta e vemos Ryo usando sua magia de gelo para caçar. E agora ele consegue usar sua magia até mesmo para cortar pedras. O moleque tá ficando muito apelão. À noite, Ryo vai até ao lago para lutar com aquele cavaleiro sem cabeça, mas ele ainda não é páreo para ele. O cavaleiro usa a magia de água para fazer uma espada de gelo e entrega essa espada para Ryo. E ele diz que vai aprender a usar aquela técnica também. A cena corta e já vemos o pássaro que tinha atacado Ryo antes aquele dia, tentando fazer ele de rango de novo. Mas dessa vez ele estava diferente. O pássaro tinha evoluído e ele estava mais rápido e mais forte. Ryo usa suas barreiras de gelo para fugir dos ataques do pássaro, mas de nada adianta. O pássaro destrói todas elas e usa até mesmo um ataque de raios contra Ryo. E quando ele desvia, o monstro vai para cima dele com tudo. Mas Ryo usa a espada que tinha ganhado daquele espírito do lago e consegue cravar ela no peito do pássaro. E lógico, ele vence a luta. Ryo agora está muito mais forte. Depois disso, de repente um dragão enorme aparece na frente de Ryo e pergunta se ele tinha visto um pássaro. E Ryo diz que o derrotou. O dragão diz que ele deve ser muito forte, afinal, ele derrotou aquele pássaro que já tinha evoluído. Ele nota a espada que Ryo estava carregando e diz que ela é a espada do Rei das Fadas e que se ele confiou a espada a Ryo, ele deve gostar muito desse garoto. Ryo aproveita para conversar com o dragão e tirar um monte de dúvidas sobre aquele mundo. O dragão diz que vai embora e Ryo agradece por ele ter te ensinado tanto e pergunta qual o nome do dragão. E ele diz que se chama Liwi e depois disso vai embora. A cena corta e vemos aquele anjo que tinha enviado Ryo para esse mundo e estava dizendo que deixou algo passar e que não tinha notado que Ryo tinha uma habilidade especial. E essa habilidade é Juventude Eterna. E só faltava essa. Esse moleque ficou ainda mais apelão agora. Depois disso, vemos Ryo indo em direção ao mar, procurando algo para comer. E vê um barco que parece ter naufragado. Ele acha uma pessoa viva e leva o cara para sua casa. E quando o rapaz acorda, ele diz que se chama Bel e pede para Ryo levar ele de volta ao litoral, onde ele tinha encontrado. Eles procuram por mais sobreviventes, mas não encontram ninguém lá. Então a Bel diz que tem que chegar à cidade de Lunis e chama Ryo
para ir com ele. O moleque acaba aceitando, afinal, ele não estava fazendo nada naquela porcaria de floresta, a não ser sobreviver lá, né? Então, antes de ir com Abel, Ryo vai até o lago à noite para se despedir daquele cavaleiro sem cabeça. E os dois treinam uma última vez. Ryo agradece por tudo e o cavaleiro lhe dá o último presente de despedida, um manto de mago. No dia seguinte, Ryo e Abel iniciam sua jornada e logo aparece um javali na frente deles. Mas Abel acaba com ele facilmente. Ele diz que isso que ele usou para lutar são técnicas de espadachim. Mais um pouco à frente, eles também encontram um povo lagarto, mas desviam o caminho para evitar um confronto. Mas mesmo assim, as lagartistas vão atrás dele, mas Ryo acaba com eles facilmente. E mais um pouco à frente, eles encontram golems de pedra. Abel tenta atacá-los, mas seus golpes não são eficazes. E Ryo então faz um bloco de gelo gigantesco e joga em cima dos golems, fazendo eles virarem pó de pedra. Eles também encontram um monstro enorme chamado de Behemoth. E parece que os caras iam escolher o caminho onde os monstros vivem, né? Só pode ser isso, tá doido? À noite, Abel comenta que existem masmorras na cidade onde eles estão indo. E Ryo fica muito interessado e diz que um dia gostaria de entrar em uma masmorra. No dia seguinte, do nada, um grifo aparece na frente deles. Abel fica paralisado de medo. Afinal, aquele é um monstro que não é visto há séculos. Ryo pensa rápido e joga a carne que eles estavam carregando para o grifo. E ele pega a carne no ar e simplesmente vai embora. Abel diz que essa foi por pouco. Afinal, eles não iam sobreviver a um confronto direto com um monstro lendário. Eles chegam até uma montanha e lá eles encontram Weaves. Eu não disse, eles foram pelo caminho dos monstros, toda hora é um monstro diferente. Abel diz que não tem como enfrentar eles, porque normalmente é preciso 20 aventureiros para enfrentar um Weaver, e ainda assim sempre acontece de um dos aventureiros virar saudade. Ryo pergunta a ele se os Weavers ficarem imóveis, Abel conseguiria atacar eles, e ele diz que provavelmente sim. Então Ryo diz que não vai ter problemas. Ryo usa sua magia de gelo para prender as asas dos monstros no chão, e Abel ataca eles e manda os bichos pro além. Então mais 2 Weavers aparecem e Ryo usa de novo a sua lança de gelo e vence os monstros facilmente. E os dois pegam os itens dropados pelos monstros, que são umas pedras de mana. Eles descem a montanha e acham uma estrada, e Abel diz que aquela estrada leva a uma pequena cidade. Já na cidade, Abel diz a Ryo que ele deve se cadastrar na guilda de aventureiros. E no dia seguinte, eles seguem viagem e chegam à tal cidade de Lune. Os dois entram na cidade e vão para a guilda. E Ryo descobre que Abel é muito conhecido e todos da guilda vêm cumprimentar ele. Afinal, eles acharam que Abel estava morto. Ryo sai um pouco de dentro da guilda e vai até a rua. E do nada, dá de cara com uma elfa que fica olhando para ele fixamente e pergunta se aquele era um manto do Rei das Fadas. E ela diz a mesma coisa que o dragão disse, que se ele ganhou aquilo do Rei das Fadas, ele deve gostar muito de Ryo. Mas ela diz que tem que ir embora, e Ryo fica lá parado, com a cara de bocó. Abel encontra ele e leva Ryo para apresentar aos aventureiros da guilda. Ele quer registrar Ryo como aventureiro e quer que ele seja registrado como ranking D. Mas para isso, eles vão ter que testar a força de Ryo primeiro. Eles falam com o mestre da guilda e mostram as pedras de mana que pegaram dos Weavers. E o mestre da guilda diz que aquilo é prova mais do que suficiente da força de Ryo. E de repente um grupo de aventureiros chega gritando por Abel. Ryo vai acabar de fazer seu registro com o mestre da guilda e ele diz a Ryo que aquele é o grupo Espada Escarlate. E eles são os melhores e os mais populares aventureiros da cidade. E Abel faz parte desse grupo. Depois, a atendente da guilda diz a Ryo que tem um curso sobre masmorras e pergunta se ele tem interesse. E é lógico, ele aceita. Então, ela conclui o cadastro dele e ele sai com o Abel para conhecer a cidade e comprar suprimentos, né? Afinal, o moleque só tem aquele manto. E à noite, o povo da guilda dá uma festança por Abel ter voltado. No dia seguinte, Ryo vai até a guilda para conhecer os aventureiros que vão fazer o tal curso de masmorra com ele, enquanto Abel conta para seu grupo que Ryo usa magias incríveis sem fazer esforço. E eles ficam muito impressionados com o que Abel conta e dizem que só existiu um mago assim no passado e era conhecido como Mago Infernal.
um mago tão forte que transformava monstros em cinzas e apagou uma cidade da existência, literalmente. E os companheiros de Abel dizem que um mago poderoso como Ryo seria uma coisa muito perigosa se ele se virasse contra eles e ficasse do lado do Império. E assim termina o terceiro episódio, e eu fiquei curioso para saber mais sobre esse novo mundo. Que tipo de monstro existe nas masmorras? E será que Ryo vai ficar ainda mais forte? E afinal, por que o grupo de Abel tem tanto medo assim do Império? E afinal, o que é o Império? E se vocês também quiserem saber o que vai acontecer, assim como eu, deixa aí nos comentários que eu trago mais episódios de Two White Magican aqui pra vocês. E se você ficou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal, que vai me ajudar muito. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto e eu fui!